oitavo ano. Espero que você esteja bem. O assunto do nosso vídeo de hoje está relacionado à reprodução humana. Então, dentro desse assunto, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a puberdade e as mudanças que ocorrem no corpo. Vamos estar falando sobre o sistema reprodutor masculino e feminino, a reprodução em si, como ela acontece, como é todo o desenvolvimento biológico, né, desde o embrião até ele se tornar feto e bebê. E vamos estar falando também dos métodos anticoncepcionais e das DSTs. Todos esses assuntos são relacionados à nossa própria vida e como o ser humano passa a se comportar à medida que o seu corpo amadurece. Então, vocês vão estar acompanhando aí tudo nesse vídeo. O vídeo tem muitas imagens, né, que vão poder estar trazendo para vocês uma ideia de como todas essas mudanças vão estar acontecendo e muita informação relacionada aos conceitos biológicos que são muito importantes para a gente conhecer também, ok? Então vamos estar iniciando aí mais essa videoaula. Começando aí o nosso assunto, nós temos a definição de sexualidade. E a sexualidade está se referindo às características do nosso corpo. Se esse corpo tem características masculinas ou tem características femininas. E quem vai dar essas características, primeiramente, são os hormônios que irão aparecer, né, durante o período da puberdade. Mas antes disso, os caracteres sexuais primários, que são aqueles que já nascem com o indivíduo, que é o que demarca se o sexo é masculino ou o sexo é feminino. No caso, o masculino possui pênis e o feminino possui uma vagina. Essas são as características sexuais primárias. As características sexuais secundárias virão na puberdade. Ambos os órgãos reprodutores, eles têm uma função específica, que é a reprodução. E a reprodução tem como característica permitir que a espécie continue evoluindo, continue existindo em um planeta. Então, essa reprodução, né, ela envolve, além de fatores corporais, também fatores psicológicos e fatores sociais, porque além de envolver toda a questão física, ela também está muito relacionada às emoções, porque é necessário que, para que uma reprodução aconteça, ocorra um envolvimento afetivo. E esse envolvimento justamente vai acontecer no período da adolescência, justamente porque é nesse período onde as emoções ficam mais intensas, mais afloradas. E é um período também onde estará acontecendo a puberdade, né? Puberdade e adolescência não são a mesma coisa, porém, a puberdade, que é o início do aparecimento das características sexuais secundárias, a mudança no corpo, vai acontecer na adolescência, né? A adolescência é essa fase de transição, onde o corpo deixa de ser infantil, né? Deixa de ter as características infantis e passa a se preparar para a reprodução, tendo então características adultas. E nesse slide tem aí uma transição para vocês, aonde a gente tem a infância, né, e o corpo com as suas características de infância e a chegada à fase adulta. E esse período de transição é o que nós vamos chamar de adolescência. Falando agora sobre puberdade, seus caracteres sexuais secundários são aqueles que vão aparecer depois, à medida que o sistema endócrino passa a liberar no nosso organismo hormônios esses que vão fazer alterações no nosso corpo para que ele se torne necessário e apto para a reprodução, porque a reprodução é um objetivo biológico, né, natural do ser humano, e para isso é necessário que algumas modificações aconteçam. Essas modificações são, né, no sexo feminino, alargamento do quadril ou ancas, né, vocês vão conhecer mais para o quadril, maior acúmulo de gordura no corpo, principalmente no corpo feminino, desenvolvimento dos seios, surgimento da acne, né, aquelas espinhas que incomodam tanto aí, elas surgem devido à alta concentração de hormônios, e esses hormônios fazem com que os poros, né, fiquem obstruídos por uma substância chamada de sebo, ou uma gordurinha, uma oleosidade da pele, que vai obstruir ali os poros e pode até inflamar e vem a espinha, mas tudo está relacionado aí à quantidade de hormônios. Aparecimento de pelos nas axilas e nos genitais,
e a chegada da primeira menstruação. Então, todas essas mudanças vão determinar a preparação do corpo feminino para a reprodução, né? O deixar de ter um corpo infantil, como vocês podem perceber muito bem aqui no desenho, e o início da formação de um corpo adulto. Então, o corpo feminino sofre essas características sexuais secundárias. Já no corpo masculino, as características sexuais secundárias serão o aumento, né, do órgão genital, tanto do pênis quanto do testículo, o desenvolvimento do corpo, né, a massa muscular se torna muito maior, muito mais aparente, o tamanho também, né, em relação à altura modifica bastante, o aparecimento dos pelos, também o surgimento da acne, o aparecimento da barba, né, o pelo no rosto e a alteração da voz. Tudo isso está relacionado aos hormônios, nos dois casos. No caso feminino, o hormônio é estrógeno e progesterona, e no caso masculino, o hormônio é a testosterona. Falando um pouquinho agora sobre os sistemas reprodutores. Ambos os sistemas têm um objetivo, que é a reprodução, e reprodução é a continuidade da espécie. O que vocês vão ver nos slides agora são a anatomia desses sistemas, onde vocês vão perceber a função de cada uma dessas partes. Então, nós temos canais deferentes com a sua função, né, ligar o epidídimo à uretra, a uretra, né, que tem a função de transportar espermatozoides e também urina, o escroto, que fica na região do testículo, aonde vai proteger e armazenar, produzir, proteger e armazenar os espermatozoides. Aqui uma foto mostrando a parte interior, né, de como ele é. O epidídimo, que são canais que ficam enrolados aqui nessa parte interior, que vão levar todos esses espermas para a região exterior. Continuando aqui, temos outras funções, né? Na uretra, que também tem a função de responsabilidade de levar a urina, e também a parte lateral, aqui onde vocês podem ver cada uma das estruturas, como é o pênis, né, na sua parte anatômica, a próstata, né, muito importante aí no sistema reprodutor masculino, as vesículas seminais, cada um desses órgãos com as suas funções. Essas funções eu vou pedir para vocês deixarem anotadas no caderno. No livro vocês têm alguns conceitos, mas aqui está bem resumido e vocês podem deixar anotadinho para depois conseguirem compreender melhor todos os conceitos quando a gente for fazer exercícios sobre esses assuntos, ok? Então, cada um dos órgãos está aqui bem marcado em direção à sua função. Um resuminho aí importante para vocês. Como é constituído o aparelho reprodutor masculino, então? Então, temos 3 divisões: vias genitais, né, canais percorridos pelos espermatozoides, desde a sua formação até a saída; glândulas anexas, no caso a vesícula seminal, que vai produzir o sêmen; e as gônadas, aonde será produzido o espermatozoide. E aqui para vocês, como é o espermatozoide. Lembrando, gente, que o espermatozoide é uma célula sexual, responsável pela formação, né? Responsável por criar, tornar possível a existência de um outro ser vivo, assim como o óvulo é na mulher. Então, nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Aqui para vocês, outro slide agora com um objetivo. Vou até destacar para vocês também poderem destacar aí no caderno de vocês. O objetivo desse sistema reprodutor é produzir espermatozoides e colocá-los no aparelho reprodutor feminino para que uma fecundação possa então acontecer e gerar um novo ser vivo. Mapa mental aí para a gente ter uma noção do que nós aprendemos até agora. Então, o sistema reprodutor, ele pode ser masculino e feminino. Nós vimos toda a parte masculina. Por que ele é composto? Ele é composto por órgãos internos e externos. Quem são os órgãos internos? Vias genitais, glândulas anexas. Quem são as vias genitais? Epidídimo, canal deferente, uretra. Quem são as glândulas anexas? Vesícula seminal, próstata, líquido seminal, líquido prostático. E quem são os órgãos externos? No caso aqui é o pênis. O pênis também está relacionado aos testículos, gônadas e espermatozoides, sendo que todos eles aqui serão na parte interna. E quem controla esse sistema reprodutor masculino? São os hormônios. Qual é o principal hormônio responsável? É a testosterona. Então, esse é um resuminho
rápido aqui sobre o sistema reprodutor masculino. Vamos estar continuando? Agora falando sobre o sistema reprodutor feminino. Muito diferente do sistema reprodutor masculino, né, que tem uma parte interna e externa, o sistema reprodutor feminino ele vai estar quase na sua totalidade sendo de forma interna. Então ele vai estar totalmente dentro do corpo da mulher. Quais são os órgãos que compõem esse sistema? É que nós temos, assim como no slide anterior, toda a demonstração, o órgão indicado aqui com a setinha e a sua função, tá? Função e conceito. Trompas de falópio, canais que ligam os ovários ao útero, por onde passam os óvulos. Os ovários são as gônadas femininas, onde serão produzidos os óvulos. Essa parte maiorzinha aqui é o útero, né, que é um órgão vazio, que vai armazenar e ajudar no desenvolvimento de um bebê. É aqui que ele vai se desenvolver, certo? Colo do útero, que é a parte mais baixa, então é onde é ligado o útero à vagina. A vagina é a parte interna, tá? Completamente interna. E aqui, na parte externa, que é bem menor, né, do que toda a parte interna do corpo feminino, é a abertura da vagina, que nós chamamos de vulva. Essa é a única parte externa. Qual é a função do aparelho reprodutor feminino? Produzir óvulos. Vou pedir para vocês destacarem aqui também essa função. Então, a função está relacionada à produção de óvulos e à fecundação, para que ocorra o desenvolvimento do feto. Esse desenvolvimento vai acontecer no próprio corpo feminino. Relação aqui, ovários produzem o óvulo percorre as vias genitais, olha, ele sai daqui, percorre toda a via genital e no momento do ato sexual, o espermatozoide e o óvulo se encontram nessa região. Quando ocorre uma fecundação, esse zigoto, né, que é uma nova célula formada a partir da fecundação de embrião do óvulo com o espermatozoide, esse zigoto vai se transformar em um embrião e esse embrião vai se desenvolver aqui dentro do sistema reprodutor feminino no útero e aí podemos considerar que a mulher está grávida. Resuminho aí do sistema reprodutor agora feminino, para a gente poder entender, falando agora só do corpo feminino. Ele também é regulado por hormônios, sendo que no corpo feminino são 2 hormônios diferentes, estrógeno e progesterona. Ele é composto por órgãos externos e internos. A parte externa é só a vulva, eu falei para vocês anteriormente. O 90% do sistema reprodutor feminino é interno. Então, nós temos vias genitais, que são as trompas de falópio, útero e a vagina, e também as gônadas, óvulo e a célula ovo, né, formada apenas quando a fecundação acontece. Então, um mapinha mental aí do sistema reprodutor feminino para a gente poder entender melhor o assunto e fazer as conexões certas entre os nomes, né, dos órgãos e as suas funções. Todo o sistema reprodutor feminino, ele funciona a partir de um ciclo. Esse ciclo é demarcado pela menstruação. Então, a menstruação ela acontece quando o óvulo não foi fecundado. Então, lá no período da puberdade, quando a menina tem essa primeira menstruação, que é a menarca, já é uma indicação de que o seu corpo pode começar a se reproduzir, né? Já está se preparando para isso. E esse início vem com a menstruação, ela marca essa fase de início de reprodução, certo? Então, quando a menina começa a menstruar, o seu corpo já está produzindo óvulos. E esses óvulos, quando não são utilizados, eles são eliminados pelo próprio corpo. A eliminação desse óvulo sai, né, através do útero e da vagina com um pouquinho de sangue. Esse sangue, que é todo o resíduo que envolve o útero, que se preparou para receber uma gestação, mas ela não aconteceu, é eliminado junto com o óvulo. Daí nós temos a menstruação, que dura geralmente um período de 28 dias. Isso é uma média, tá, gente? O ciclo dura 28 dias. A menstruação dura de 5 a 7 dias, dependendo aí do corpo feminino, né? Uns um pouquinho a mais, outros um pouquinho a menos. Esse ciclo de duração, né, o ciclo menstrual, ele vai indicar a possibilidade de uma gravidez, que nós chamamos de período fértil.
Então, é nesse período fértil que o óvulo está saindo do ovário e pode acontecer ali, se uma relação sexual acontecer durante esses dias, pode então haver uma fecundação e uma possível gravidez, ok? Então, esse esqueminha, a tabela, pode ser considerado também um método possível de ser utilizado para evitar a gravidez, só que ele não é 100% eficiente, porque cada mulher tem o seu ciclo, né? A sua variação de dias em relação à menstruação. Então, por isso que ele não pode ser considerado como 100% correto, mas é uma indicação de como o sistema reprodutor feminino funciona a partir de um ciclo. E esses ciclos têm, em média, uma duração de 28 dias. Passo a passo aí do funcionamento do ciclo. Ciclo ovárico, né, conjunto de transformações que ocorrem no ovário. Tenho aqui as 3 fases indicada para vocês. A fase do folículo, ou fase folicular, onde o estrógeno provoca o crescimento e maturação de um folículo, né, que é o óvulo. A ovulação, que é quando esse óvulo sai do ovário, né, e vai passando aqui pelas trompas. Então, ele está ali já preparado para encontrar um espermatozoide. Se ocorre uma fecundação, né, aqui, ó, se há fecundação, permanece no ovário os primeiros meses da gravidez. Então, se há fecundação, a mulher já está grávida. Se não há fecundação, esse óvulo ele vai se degenerar, ou seja, ele vai sumir, vai começar a se desfazer em 2 semanas. E é justamente esse resíduo do óvulo, junto com um pouquinho de sangue, que nós conhecemos como menstruação. Aqui para vocês a indicação dela. Começamos a falar então do ciclo uterino, né, que já são as transformações que ocorrem no útero. Ela vai durar em média 5 dias, né, média porque isso ocorre na maioria das mulheres, essa média de 5 dias, mas lembrem que pode levar um pouquinho a mais, né, 7 dias, 8 ou um pouquinho a menos, 3 dias. Primeiro dia da menstruação. Então, os hormônios sexuais atingem a concentração mínima no sangue. O endométrio, então, se solta das paredes do útero e ele é eliminado através da vagina. Então, nós temos aqui a menstruação. Finalizando aí esse período menstrual, aumenta-se a produção de estrógenos, ou seja, os hormônios voltam ao normal e o endométrio começa a se reconstituir. O ciclo volta a ter todo o seu início para que o corpo se prepare novamente por uma possível gestação. Aqui para vocês, mais uma vez, todo o ciclo, onde nós temos o aumento dos hormônios, ó, e os dias das fases, né? Fase menstrual, fase proliferativa, fase secretora, tudo isso são aquelas etapas onde o corpo está se preparando para receber o espermatozoide, se preparando para uma reprodução, aonde esse óvulo vai ser eliminado, vai começar a ser produzido aqui, ó, no ovário, vai ser eliminado, vai passar pelas trompas, chegar ao útero, todo aquele processo reiniciando para que o corpo possa se preparar para uma reprodução. E nesse esqueminha aqui, vocês estarão vendo cada uma dessas fases. Aqui o ciclo do útero e aqui o ciclo do ovário. E aqui a quantidade de hormônios, né? Todos os 3 aí estão relacionados, ocorrem simultaneamente. Então, no primeiro dia aí, né, no dia 0 a 1, onde nós temos a menstruação. Aqui, toda a concentração de nível de hormônio está muito baixa. Então, o óvulo ainda está maturando, né? Tá lá no ovário, começando a se preparar, e o óvulo anterior já está sendo eliminado. E os dias vão passando, todo dia de menstruação, depois a menstruação vai embora, vem aquela fase aonde todo o corpo está se restituindo, né? O útero está se restituindo, está voltando a ficar limpo, todo o endométrio está se reconstituindo, os óvulos estão aumentando de tamanho, e os hormônios também estão aumentando no sangue. Tudo isso acontecendo simultaneamente. Depois, na fase secretora, aí o útero já está 100%, a camada do endométrio já está reconstituída, tudo certinho. O ovário já está no ponto também para sair o óvulo, aliás, já está no ponto também para sair do ovário, e os níveis de hormônio também estão bem altos ainda. E esse óvulo, então, na fase luteica, agora vai sair do ovário. Os hormônios estão numa alta concentração, o útero está também em excelentes condições
para poder receber esse óvulo é o período que nós vamos chamar de período fértil, aonde se ocorrer uma relação sexual sem os devidos cuidados, né? Se a pessoa não quer engravidar, possivelmente nesse caso aí a gravidez vai acontecer. Caso o casal não queira engravidar, aí sim nós devemos utilizar os métodos anticoncepcionais, que também é assunto relacionado a esse vídeo. Falando agora sobre a fecundação. Então, como falei no início, o objetivo do sistema reprodutor é dar origem a novos seres vivos, reproduzir e assim dar continuidade à espécie. O sistema reprodutor masculino produz milhões de espermatozoides e esses milhões de espermatozoides são encaminhados para a vagina para que seja possível fazer uma fecundação. Então, eles são depositados no interior da vagina e nadam até a cavidade uterina e até as trompas de Falópio. Tudo isso para encontrar o óvulo. Quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, nós temos então a fecundação. E aqui a imagem da fecundação para vocês. A fusão, né, entre os núcleos do espermatozoide e do óvulo. São as características herdadas, né, do pai e da mãe. São as características genéticas que vão formar um novo ser vivo. Essas características estão no núcleo da célula. Lembrem que óvulo e espermatozoide são células, só que células relacionadas à reprodução. Após essa fusão dos dois núcleos, é formada uma nova célula, sendo que com uma característica já demarcada, né? Então, por isso ela é chamada de ovo ou zigoto. Essa modificação ela vai acontecer de 3 ou 4 dias e essas divisões celulares que vocês estão vendo aqui, ó, então primeiro ela se duplica, depois quadruplica e vai aumentando seu número de células. Essa fase nós chamamos de mórula. Ao chegar ao útero, continua a crescer, continua se desenvolvendo, sendo que ela vai se prender à parede do útero, vai ficar bem agarradinha ali. Nós chamamos essa fase de nidação. Após essa nidação, aí sim, nós temos um embrião que vai passar a receber todos os nutrientes do corpo feminino e se desenvolver. Aqui, ó, vocês têm a imagem do desenvolvimento do embrião. Como ele começa? Primeiro, a formação da placenta, né? A placenta vai ser um outro órgão, ela é um órgão também, por incrível que pareça, que só vai se desenvolver no período de gestação. Ela vai proteger todo o embrião, vai permitir que apenas os nutrientes passem da corrente sanguínea da mãe para a corrente sanguínea do bebê através de um cordão, chamado de cordão umbilical. Um fator muito interessante, gente, é que o sangue da mãe e o sangue do bebê não se misturam. O que passa de um para o outro é o nutriente, tá? O nutriente do sangue da mãe passa para o nutriente do sangue do bebê, mas os dois tipos de sangue não se misturam. Cada um dos órgãos relacionados e seus conceitos. A placenta, né, que desenvolve no endométrio e liga a mãe ao embrião, o cordão umbilical, que liga o embrião à placenta e transporta os nutrientes apenas. O saco amniótico, que é o líquido que vai envolver todo o embrião contra choques, pancadas, impulsos, né? Então, é um líquido que vai proteger o embrião. E aqui, gente, um slide mostrando para vocês o que acontece com o corpo da mãe durante a gestação, as alterações que ele vai sofrendo. Então, no primeiro ponto aqui, a menstruação não aparece, ou seja, a menstruação ela tem um objetivo que é informar que o corpo está sendo preparado para uma gestação, né? Então, quando a mulher menstrua, é sinal de que o óvulo não foi utilizado, então não tem gravidez. Então, se tem gravidez, não vai aparecer a menstruação. Aumenta o volume e a sensibilidade dos seios, porque agora eles vão se preparar para uma outra fase, que é a amamentação, e a mulher sente muito enjoo, náusea, né? Às vezes não sente muita fome, ou sente fome demais, ou o humor muda. Tudo isso devido aos hormônios. Os hormônios agora do bebê também estão circulando no corpo da mãe e isso vai alterar os hormônios dela. Por isso, todas essas modificações no corpo aí no primeiro trimestre, que é uma fase de adaptação, os primeiros 3 meses. Depois isso começa a diminuir e o corpo já aceita que está gerando uma nova vida. E no embrião, o que acontece? Formação dos órgãos e sistemas, isso nos primeiros 3 meses.
No segundo mês já é possível perceber os batimentos cardíacos e no final do primeiro trimestre, os órgãos genitais do bebê já estão formados, que são as características sexuais primárias. Então, a responsabilidade dessas características é a própria genética. Isso é formado ainda no interior do corpo da mãe. Nessa fase, então, o embrião passa a ser feto depois do primeiro trimestre. E aqui algumas modificações do segundo trimestre. Então, desaparecem os desconfortos, aumenta a frequência cardíaca, sensação de cansaço, né, porque o corpo vai ficando mais pesado. Em relação ao bebê, os órgãos já estão formados, então ele já começa a ter movimentos mais perceptíveis, né, pela mãe. Então, tudo isso demarca que o desenvolvimento está sendo positivo. E ao final do terceiro trimestre, os desconfortos em relação à mãe aumentam muito, porque esse bebê já está se preparando para nascer, ele já está grande, né? Então a mãe passa a sentir contrações. E essas contrações já são os avisos que o corpo dá que o bebê já está preparado para sair, já está preparado para o nascimento. O feto, em contrapartida, vai começar a se movimentar menos porque ele não tem muito espaço agora. Já é um sinal também de que ele precisa sair. Então, para que esse parto aconteça, né, essa saída do bebê aconteça, é importante que os pulmões e o sistema nervoso estejam muito bem preparados. E isso, o corpo mesmo vai indicar quando a bolsa se rompe, né, a bolsa de líquido amniótico, é um sinal de que o bebê já está preparado para nascer, ou então o médico, no acompanhamento pré-natal, consultas feitas a cada mês durante a gestação. Passando todas essas etapas, o bebê já está preparado para o parto e a mãe também. E o parto ele tem aí 3 fases. A dilatação é a primeira, aqui, que é o aumento, né, do colo do útero, essa passagem aqui que eu vou marcar para vocês. Essa passagem vai cada vez mais aumentando porque o corpo vai se adaptar à passagem, né, do corpo desse bebê. Então o corpo vai por si só trabalhando para que esses músculos, né, que envolvem o útero, os músculos abdominais, os músculos também aqui na parte do sistema reprodutor, possam fazer a expulsão desse bebê. Ocorrido o parto ou a expulsão do feto, né, que vai levar aí de 15 minutos a meia hora, e isso, gente, varia muito de pessoa para pessoa, o feto, né, o bebê, né, já está saindo, ele vai ser retirado de cabeça para baixo, tá? Porque é muito mais fácil essa passagem, é muito mais adaptativa, porque ajuda a fechar os ossinhos da cabeça do bebê, que por incrível que pareça, ainda não estão completamente fechados dentro da barriga da mãe. Então, eles completam o seu fechamento no momento do parto, tá? O bebê já consegue respirar sozinho, utilizando seus pulmões, por isso que ele chora muito, né? Já é um treinamento para esse pulmão funcionar. O bebê ainda está ligado à placenta e justamente é a placenta a terceira fase, ó, a expulsão da placenta do corpo, né? No caso do útero, essa placenta vai estar sendo retirada pelo médico e vai acontecer um pouquinho depois que o feto sair, tá? Junto com o restinho do cordão umbilical, tudo vai sair no seu devido local. Outro mapinha mental aí para a gente verificar o que aprendemos agora, né, sobre o sistema reprodutor. Então, o sistema reprodutor tem como objetivo a reprodução. Esse sistema reprodutor pode ser masculino e feminino. O feminino produz óvulo, o masculino produz espermatozoide. É necessário que os dois se unam, né? Isso vai acontecer durante a relação sexual para que ocorra uma fecundação. E a fecundação vai gerar um ovo. O desenvolvimento desse ovo vai se transformar em um feto, embrião e bebê. Na reprodução, ela vai acontecer através da gravidez. E é na gravidez que ocorre no corpo feminino que o novo ser vivo vai se desenvolver. E essa gravidez vai culminar com o parto. Só que para que o parto aconteça, é necessário que esse embrião se desenvolva. E esse desenvolvimento tem como início a nidação, que é quando esse ovo aqui se fixa na parede do útero. Lembrem, gente, que a reprodução ela pode ser evitável, certo? Quando ela não é desejada aí para um determinado momento. Então, fazemos o uso de métodos
contraceptivos. Quais são esses métodos contraceptivos, então, né? Como planear uma família, como fazer esse planejamento. Então, eu tenho métodos naturais, que são aqueles relacionados àqueles ciclos, né, que eu falei no início, e tem os métodos artificiais, que são as pílulas anticoncepcionais, né, os mais conhecidos, e os preservativos. O método natural se baseia no cálculo do período fértil, aquele ciclo de ovulação e ciclo uterino, que eu expliquei no slide anterior, né? Então, é analisado o período de menstruação, que é o primeiro dia do ciclo menstrual. Quando esse período de menstruação dura, é feita a contagem, né, desses dias para saber quando essa menstruação vai vir novamente. E de acordo com a contagem desses dias, a mulher consegue identificar em qual período ela vai ovular, porque geralmente são 14 dias após a menstruação, é o período de ovulação. Então, se houver uma relação sexual nesse período, é possível que a gravidez aconteça. Mas quero lembrar vocês que esse método ele não é 100% eficaz, porque cada mulher tem o seu ciclo específico e esse ciclo pode variar de pessoa para pessoa. E mesmo que a mulher não queira engravidar, é possível que isso aconteça, porque esse ciclo é falho, né? Essa contagem do ciclo é falha e pode sim acontecer uma gravidez. Os outros métodos são os artificiais. Dentro dos artificiais eu tenho aqueles que são reversíveis e tenho aqueles que são os irreversíveis. Os reversíveis permitem que a mulher possa engravidar no momento que ela quiser, né? Mas enquanto ela estiver fazendo o uso desses aqui, é muito difícil acontecer. Não vou dizer impossível, mas é difícil. Então, é a pílula tomada todo dia, no mesmo horário, no período do dia onde a mulher tem mais facilidade de lembrar, né? E essa pílula vai impedir a ovulação. Ela vai impedir que o óvulo saia do ovário. Esse é o objetivo. E a camisinha ou preservativo, ela vai impedir o contato do espermatozoide do corpo masculino com o corpo feminino. E os irreversíveis são aqueles que vão esterilizar definitivamente. No caso feminino, o corte das trompas ou laqueadura, e no caso masculino, o corte aqui, ó, da vesícula do canal deferente, né, que leva o espermatozoide até a parte externa no pênis. É uma cirurgia chamada de vasectomia. Nesse slide tem uma indicação para vocês sobre os dispositivos artificiais reversíveis e alguns conceitos relacionados a eles. No caso do preservativo, né, ele é feito de borracha, retém o sêmen, impedindo que ele entre em contato com a vagina e, além disso, ele vai impedir infecções de doenças sexualmente transmissíveis. Tá? E temos também o dispositivo intrauterino, chamado de DIU. Ele vai impedir também esse contato, né, do óvulo com o espermatozoide, vai impedir a nidação. Caso esse contato aconteça, vai impedir a nidação, que é quando o óvulo, já fecundado, se deposita na parede do útero. Isso não vai acontecer com o dispositivo intrauterino, mas ele não impede contra doenças sexualmente transmissíveis. Mais alguns métodos sendo explicados: a pílula, né, comprimido diário, tomado durante 21 dias, suspendido, né, durante 7 dias para que a menstruação possa aparecer, né, os resíduos menstruais possam aparecer. Eu falo resíduos porque o óvulo não foi eliminado, então ele não tá ali naquele momento, então é apenas o sangue, né, que foi formado no útero. O anel vaginal também é utilizado. Nele contém hormônios e esses hormônios eles vão impedir aí o contato, né, das células sexuais. O adesivo contraceptivo também, que tem hormônios, e esses hormônios vão impedir também a liberação do óvulo, sendo que esses métodos, gente, todos relacionados a hormônios, eles são métodos que não evitam doença sexualmente transmissível. O único método que vai ajudar a evitar é o preservativo. Outro slide agora falando sobre os métodos irreversíveis, né? A laqueadura ou laqueação de trompas e a vasectomia, tá? Ambos são muito eficazes em relação a não querer ter filhos, né? Ambos os métodos são muito eficazes. Bem, e quando os métodos anticoncepcionais, principalmente o preservativo, não é utilizado e a pessoa adquire
DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Isso é uma situação muito grave, onde infecções por micro-organismos podem começar no aparelho reprodutor e se instalar por todo o corpo. Por isso que toda a relação sexual onde não se tem um objetivo de gerar um novo ser vivo, ou onde seu parceiro possui uma vida sexual ativa com várias parceiras, né? Enfim, é muito importante o uso do preservativo, porque isso vai te proteger de doenças sexualmente transmissíveis. E aqui, nessas figuras, eu tenho as bactérias causadoras, né? Essa aqui é causadora da gonorreia, a bactéria causadora da sífilis, o vírus, né? No caso, hepatite B, vírus também que causa herpes, vírus que causa AIDS. Então, são todas doenças sérias, gravíssimas, que trazem complicações aí desnecessárias à vida das pessoas. Então, é só se proteger, usar o método anticoncepcional preservativo. Aqui mais uma foto da onde essas infecções, né, ou doenças sexualmente transmissíveis começam a acontecer. Como eu falei anteriormente, ela começa na parte genital e pode se espalhar por outras áreas do corpo. Algumas são curáveis e outras são mais graves. E aqui um slide que nos remete à prevenção. O preservativo é o único método capaz aí de impedir esse contato, né? Impedir o contato do corpo saudável do corpo doente através de vírus e bactérias. Outros cuidados também muito interessantes, a questão de compartilhar roupas, objetos e análises que devemos fazer quando formos ao médico, né, fazer exames, observar a questão da transfusão de sangue, compartilhamento de seringas, né, pintar, fazer as unhas também, utilizar alicates, fazer tatuagem, enfim, todos os objetos podem ter contato com o nosso sangue e forem usados por outras pessoas, devem ser esterilizados, né? No caso de agulhas, principalmente, em questão de vacinas ou exames periódicos, é importante observar se essas agulhas são descartáveis. Sempre deve ser feito uso apenas de agulhas descartáveis. Nesse slide vocês estão vendo aqui essa questão do não partilhar seringas, né? Porque esses objetos são cortantes e podem ter contato aí com o nosso sangue, o sangue da pessoa saudável, o sangue de uma pessoa doente. Mas o que é mais importante nesse sentido, gente? Sempre procurar um médico, fazer exames periódicos, né? Então é uma informação muito importante que vocês devem ter conhecimento desde agora. Finalizando aí esse assunto, vamos resumir o que nós aprendemos sobre os métodos contraceptivos. Vimos que eles podem ser naturais ou artificiais. Os naturais, eles vão levar em consideração a presença do muco, né, principalmente na vagina, a temperatura do corpo e um calendário. Lembrem que esses métodos naturais, eles não são 100% corretos, porque cada corpo tem a sua característica. Os métodos artificiais, eles podem ser reversíveis e irreversíveis. Os reversíveis são aqueles relacionados aos hormônios, que são a pílula, o implante, o anel vaginal e o adesivo. E os métodos de barreira, aqueles que vão impedir o contato das células sexuais, são eles o preservativo e o DIU. E os métodos irreversíveis são aqueles que não tem jeito, né? Funcionam quase que 100%. A laqueadura e a vasectomia são métodos cirúrgicos aonde é cortado, né, o canal que vai fazer com que as células sexuais entrem em contato com as outras. Esse foi o nosso resumo aí sobre métodos contraceptivos e o fechamento desse assunto, né, relacionado à reprodução humana. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem a perguntinha lá na plataforma, né? Façam as atividades propostas e indiquem, gente, qualquer dificuldade caso vocês tenham sobre esse assunto, né? Façam as perguntas de vocês, ok? Então, até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau!